E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai continuar vendo sobre agrupamentos. Relembrando da última aula, a gente viu alguns tipos de agrupamentos, como por exemplo arranjo com repetição, arranjo simples e permutação. Arranjo com repetição é que a gente quer descobrir as possíveis sequências onde os elementos podem se repetir. Na última aula a gente viu como exemplo o caso onde a gente tem 3 bolas, a gente retira uma bola, vê qual que é a sua cor, devolve essa bola para a urna e retira mais uma, e quais são as possíveis retiradas desse experimento. E aqui a árvore de decisões das possibilidades, que no total resultam em 9 possibilidades. Essa é a fórmula do arranjo com repetição, A gente também viu o arranjo, ou arranjo simples, que o conceito é parecido com o arranjo com repetição, só que nesse caso é como se no experimento das bolas a gente retirasse a primeira bola da urna, anotasse a sua cor e tirasse ela, não devolvesse para a urna. Ou seja, não pode ter repetição. Essa aqui é a fórmula do arranjo simples. E aqui usando notação fatorial. E a gente também viu a permutação, que é basicamente um tipo de arranjo onde o número de retiradas que a gente vai fazer é o número de variáveis. Como por exemplo, nesse caso aqui, se eu tenho 3 bolas, eu vou fazer 3 retiradas, vou retirar a bola 3 vezes. Se eu tivesse 4 bolas, eu retiraria 4 bolas, que é basicamente um tipo de arranjo onde a gente termina sempre no 1, e a notação fatorial da permutação. E agora a gente vai ver um outro tipo de permutação, que é a permutação com elementos repetidos. Ela é bem comum em exercícios que envolvem anagramas, e vamos ver primeiro um exemplo. Vamos ver quantos anagramas a gente pode ter com a palavra ovo. A gente pode ver que ela tem 3 letras, ou seja, 3 elementos. Ovo é uma possibilidade, V-O-O é outra possibilidade. E O-O-V é outra possibilidade, ou seja, nós temos 3 possibilidades. Aqui, se a gente inverter esse O com esse O de lugar, se a gente trocar, se a gente fizer isso aqui, a nossa sequência vai ser a mesma, Porque as letras são iguais. Por isso que a gente não pode fazer só uma permutação. Se a gente fosse fazer uma permutação simples, quantos anagramas com a palavra ovo? Se todas as letras fossem diferentes, era só fazer uma permutação. Que aí seria... 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Só que como a gente pode ver aqui, não tem 6 possibilidades, tem apenas 3. Por quê? Justamente por causa desses elementos repetidos. E como resolver isso, então? A gente pode falar, existe uma fórmula para isso. A gente pode falar, nosso anagrama tem 3 elementos, e desses elementos a gente tem um elemento que tem 2 iguais dele, generalizando n elementos com n1 iguais. E existe uma fórmula para isso, que é essa fórmula aqui, permutação de n elementos, sendo que desses elementos eu tenho o número n de elementos iguais ou repetidos, é n fatorial dividido pelo número de elementos repetidos fatorial. Voltando ao nosso exemplo, aqui a gente tem 3 elementos e temos um elemento com 2 elementos repetidos, o O aparece 2 vezes. Então, a gente pode falar que a permutação de 3 elementos, com um elemento possuindo 2 iguais, fica 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que é a mesma coisa que 6 meios, 6 sobre 2, que dá igual a 3, que são exatamente as 3
possibilidades que a gente viu aqui fazendo de forma manual, braçal. E a gente pode generalizar esse conceito. Com n elementos, e se eu tiver um número n1 igual a 1, n2 igual a 2, e que seja nr igual a r, a gente pode utilizar essa fórmula aqui. Permutação de n elementos, sendo que eu tenho um número x igual a 1, número 2 igual a outro, e assim vai. É só fazer o número total de elementos dividido pela multiplicação dos números repetidos, todos em fatorial. Parece meio confuso, mas fazendo o exemplo vai ficar bem mais fácil de entender. Vamos fazer um exemplo. Quantos anagramas podemos formar com a palavra analisando? Então, o que a gente já pode ver logo de cara? Analisando, a gente tem algumas letras repetidas. A gente tem o A aparece 3 vezes, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A gente tem o N também está repetido, ele aparece 2 vezes. E temos as outras letras que não têm repetição, elas só aparecem uma vez. E como que a gente pode representar isso nessa fórmula aqui? Primeiro, o que a gente pode ver? A gente pode ver que o nosso N é igual a 10. Se a gente contar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, o nosso número total de elementos é igual a 10. A gente vai ter um elemento 1, que aparece 3 vezes, que no nosso caso é o A, né? O A aparece 3 vezes, aparece aqui, aqui e aqui. E nós vamos ter um elemento 2, que aparece 2 vezes, que é o N. O N aparece 2 vezes, aparece aqui e aqui. E aí, jogando na fórmula, basta fazer permutação de 10 elementos, sendo que eu tenho um elemento que está repetido 3 vezes e um outro que está repetido 2 vezes, que é igual 10 fatorial, que é o número total, dividido pelo produto entre 3 fatorial e 2 fatorial. O 3 fatorial, porque a gente tem um elemento que aparece 3 vezes, e o 2 fatorial, porque a gente tem um outro elemento que aparece 2 vezes repetido. Fazendo essa conta, a gente chega a 302.400 anagramas possíveis com essa palavra. É bem simples, né, gente? E agora, o próximo tipo de agrupamento que a gente vai ver são as combinações. E qual que é a definição formal de combinações? Vamos lá. Seja M um conjunto com M elementos, M de A1 até AM, aqui um conjunto com o número M de elementos. A gente vai chamar a combinação dos M elementos tomados de R a R, pode ser de 2 a 2, 3 a 3 e assim vai. Os subconjuntos de M constituídos de R elementos. Qual que é a grande diferença? Agora a gente está formando, ao invés de sequências, subconjuntos. E em conjuntos a ordem não importa. A gente vai ver mais para frente de forma mais clara. Aqui basicamente a diferença do arranjo simples, daquele exemplo da última aula, né? Das 3 bolas, de 3 cores diferentes, retirando 2 bolas. Nesse caso, a gente pode ver que a sequência AB é diferente da sequência BA. Por quê? Se eu pego primeiro a bola vermelha e depois a bola branca, e se eu pego primeiro a bola branca e depois a bola vermelha, vai me dar resultados diferentes, isso importa. Já na combinação, não tem diferença a ordem. Eu pegar a bola vermelha, primeiro a bola vermelha e depois a bola branca, e pegar primeiro a bola branca e depois a bola vermelha, é a mesma coisa. É como se eu perguntasse quais as duplas possíveis que eu posso ter de bola. Nesse caso, AB é igual a BA. E resumindo mais uma vez, no arranjo a ordem importa e na combinação não importa a ordem dos elementos. Vocês podem estar se perguntando qual a diferença disso, mas em muitos casos vocês vão ver que realmente a ordem não importa. Eu vou mostrar um exemplo, a gente vai fazer um exemplo mais pra frente que vocês vão ver isso, eu acho, de forma mais clara.
E como descobrir o número de combinações? A gente pode usar os conceitos das últimas aulas. A gente pode fazer nesse exemplo aqui, ó, das bolas. Qual que é o número, assim, olhando aqui essa árvore, qual é o número de combinações possíveis? Eu deixei marcado aqui com as cores. E a gente pode ver que são 3, né? Vermelho e branco, ou branco e vermelho, que é a mesma coisa. Vermelho e azul, ou azul e vermelho. E branco e azul, ou azul e branco. São 3 possibilidades. E a gente pode fazer utilizando o conceito de arranjo. Arranjo de 3 sobre 2, como a gente fez na última aula. E a permutação. Como a gente está pegando 2 bolas, a gente pode fazer a permutação de 2, que é 2 fatorial, que é igual a 2, ou seja, tem 2 sequências. É como se essa sequência aqui, esse conjunto aqui, pudesse ser embaralhado de 2 formas. AB é igual a BA, então existem 2 possibilidades iguais. E para descobrir a combinação, é só dividir o que você achou no arranjo pela permutação. A gente usa essa notação aqui, ó, C3,2, ou seja, combinação de 3 elementos tomados 2 vezes, ou essa outra notação aqui, entre parênteses, com 3 em cima ou 2 embaixo, que é igual a 6 sobre 2, que dá 3, que são as 3 possibilidades que a gente viu aqui na árvore, certo? Mas, além de fazer dessa forma aqui, a gente também pode fazer usando uma fórmula direta. Vamos ver isso com um exemplo. E agora eu acho que também vai ficar mais claro os casos onde a ordem não importa. Nesse exemplo, pergunta-se: quantas comissões de 3 alunos podem ser formadas com 5 alunos de uma classe? A gente tem aqui o conjunto dos 5 alunos da classe, faz de conta que a gente tem os alunos A, B, C, D e E. E a gente tem que formar, ele pergunta quantas comissões possíveis de 3 alunos. Ou seja, a gente vai ter um conjunto aqui de comissão, e essa comissão vai ter 3 alunos. O aluno A, o aluno B e o aluno C. Aqui maiúsculo para diferenciar, né, de aluno da classe para membro de comissão. E vamos fazer o arranjo simples desses 5 alunos na comissão. Ou seja, o arranjo de 5 alunos tomados 3 vezes. Arranjo de 5 e 3, porque a comissão tem 3 alunos. Como a gente viu na última aula, é só fazer 5 vezes 4 vezes 3, que dá um total de 60. Ou seja, se a gente tem 5 alunos e a gente quer pegar sequências de 3, existem 60 possíveis arranjos disso. Só que, como a gente viu em combinações, e aqui a gente pode ver também, talvez de um jeito mais claro, se a gente tem um conjunto A, B e C e um conjunto A, C e B, vocês podem ver que esses dois aqui, por mais que a ordem seja diferente, a comissão é a mesma. Tanto faz se eu escolho um aluno primeiro ou depois, no final, se eu escolher os dois mesmos, a comissão vai ser a mesma. Aqui, ó, se eu pegar primeiro o B e depois o C, ou se eu pegar primeiro o C e depois o B, a comissão vai ser a mesma, porque são os mesmos 3 alunos. Por isso a ordem não importa. Então, lembram do último exemplo? A gente achou o arranjo. O que a gente precisa fazer agora? A permutação desses 3 membros aqui, porque a comissão tem 3 alunos. Então vamos fazer a permutação dos 3 membros da comissão. Permutação de 3 é 3 fatorial, que dá 6, né? E agora, para descobrir o número de combinações, combinação de 5 sobre 3, é só dividir o 60 pelo 6, que é o arranjo que a gente descobriu, dividido pela permutação. 60 sobre 6 dá 10 comissões, ou seja, é possível formar 10 comissões diferentes com esses 5 alunos. E se você não quiser fazer nesse esquema, achando o arranjo e depois a permutação, pode usar essa fórmula aqui direta. Uma combinação de m elementos tomados r vezes é m fatorial sobre r fatorial, o produto, aqui entre parênteses, m menos r fatorial.
gente pode usar essa fórmula aqui direto. Se vocês quiserem aí em casa fazer o teste, vocês podem pegar e jogar nessa fórmula aqui para M igual a 5, porque a gente tem 5 alunos, e R igual a 3, porque são 3 alunos na comissão, e vocês vão ver que vai dar 10. E agora, mais um exemplo, que também vai ilustrar bem a diferença entre combinação e sequência, onde pergunta-se quantos triângulos ficam determinados pelos vértices de um pentágono convexo. A gente tem aqui um pentágono, né? Ele tem 5 lados. E o que está perguntando? Quantos triângulos a gente pode formar se a gente pegar os vértices de um pentágono? O triângulo ele tem 3 vértices, né? Então, o que está perguntando basicamente? Aqui um exemplo de um possível triângulo. A gente pode escolher os vértices A, B e C. E com esses 3 vértices montar um triângulo. Certo? A gente pode também escolher o vértice E, D e C. E aqui também montar um outro triângulo. E ele está perguntando quantos triângulos diferentes eu posso montar utilizando esses vértices. Só que vocês conseguem notar que isso aqui é um exemplo claro de combinação, porque se eu escolher o triângulo com os vértices A, B e C e pegar, ao invés disso, os vértices C, B e A, resulta no mesmo triângulo, tanto faz a ordem dos vértices que eu pegar, só importa quais 3 eu vou pegar. Mais uma vez, tanto faz se eu escolher primeiro o A, depois o B e depois o C, ou se eu escolher primeiro o C, depois o B e depois o A. O triângulo no final é o mesmo. Isso é um tipo de combinação. Então, esse exercício parece um pouco complicado, assim, de cara, olhando. Mas o que a gente pode concluir? A gente tem 5 vértices, ou seja, meu número total de elementos é igual a 5. E ele quer saber os possíveis triângulos, e a gente sabe que o triângulo tem 3 vértices. Então, lembrando aqui a fórmula da combinação, a gente pode fazer a combinação de 5 elementos tomados 3 vezes. Jogando na fórmula 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 menos 3, tudo isso fatorial. É só jogar na fórmula, a gente tem 5 elementos e o triângulo tem 3 vértices. E resolvendo essa equação, né, o 5 fatorial, a gente pode abrir ele, né, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, corta o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. O 2 fatorial é 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Resolvendo isso, 5 vezes 4 sobre 2, que dá igual a 10. Ou seja, a gente tem 10 triângulos. 10 possíveis triângulos. Certo? E o conteúdo na aula de hoje é só isso mesmo. E lembrando mais uma vez, um jeito fácil de perceber se é sequência ou combinação, sempre tentem formar uma dupla, a primeira dupla, ao acaso, e tentem perceber se a ordem importa. Como, por exemplo, se eu tenho aquele exemplo das 3 bolas de 3 cores diferentes, eu vou pegar 2 bolas e eu quero saber as possibilidades. Se eu pegar primeiro a vermelha ou a azul, a ordem vai importar. Agora, se perguntarem, por exemplo, eu tenho 3 cores diferentes e quero saber quantas cores eu posso obter misturando elas. Tanto faz se eu pegar primeiro a cor vermelha ou a cor azul. Se eu misturar as duas, vai resultar na mesma cor, independente de qual eu escolher primeiro. Então, isso já é uma combinação. Certo, gente? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar. E até a próxima aula, pessoal.